A risada de um professor quase destruiu o orgulho de uma criança. Mas a verdade entrou usando um distintivo da NASA. Você já teve um momento que simplesmente paira no ar como um cheiro ruim? Algo dito que muda instantaneamente a energia em uma sala? Foi exatamente o que aconteceu bem ali, na sala de aula da 3ª série da Sra. Marise, no Arizona. Era a semana de carreira, uma daquelas coisas anuais em que as crianças sentam-se de pernas cruzadas em um tapete de leitura, enquanto os pais desfilam segurando adereços como estetoscópios, capacetes ou laptops. Algumas crianças sorriam de orgulho, outras se encolhiam, mas todos esperavam ansiosamente por isso. Quebrava o ritmo dos testes de ortografia e das tabuadas. Samuel Almeida, de 8 anos, estava praticamente pulando na cadeira naquela manhã. Pequeno para sua idade, mas afiado. Como um ataque, ele tinha um jeito de falar de olhos arregalados, como se cada palavra importasse. E hoje cada palavra importava. Seu pai deveria aparecer mais tarde naquela tarde. Então, quando o professor Roberto Nogueira pediu à classe para circular e compartilhar o que seus pais faziam no trabalho, Samuel sentou-se ereto, como se tivesse ensaiado para dias. Meu pai, ele disse, peito estufado, trabalha na NASA. Houve uma pausa. Não do tipo onde as pessoas ficam confusas, mas do tipo onde elas não acreditam em você. Uma criança soltou um bufo. Outra sussurrou. É, certo. Mas foi a reação do professor que atingiu mais duramente. O professor Roberto Nogueira, 40 e poucos anos, cabelo ralo, calças caque e uma camisa polo enfiada, riu. Não foi uma gargalhada. Foi aquele tipo baixo e desdenhoso. O tipo que faz você se sentir menor do que já é. NASA, ele disse, levantando as sobrancelhas, como se Samuel tivesse acabado de afirmar que seu pai construiu foguetes no quintal. Isso é muita imaginação, Samuel. Talvez da próxima vez a gente tente algo mais realista. Algumas crianças riram. Uma menina, na verdade, repetiu baixinho. Mais realista, como se fosse uma piada. Eles estavam todos envolvidos agora. Samuel não disse mais nenhuma palavra. Ele apenas olhou para o tapete, seus tênis batendo juntos, suas mãos, que tinham sido animadas momentos antes, agora fechadas em pequenos punhos em seu colo. O professor Roberto Nogueira seguiu em frente. Ele não parou para notar a maneira como os ombros de Samuel afundaram ou o quão quieto ele de repente ficou. Mas uma pessoa fez. Ana e Laura, que sentaram ao lado de Samuel, se inclinou e sussurrou. Eu acredito em você. Ele não respondeu. Apenas assentiu levemente, olhos ainda fixos no chão. O resto da manhã passou borrado. O pai de Lucas era um bombeiro. A mãe de Beatriz dirigia uma padaria. Pais iam e vinham, aplaudiam, agradeciam, abraçavam. Mas Samuel apenas sentou lá, tentando desaparecer no carpete. Na hora do almoço, ele mal tocou em seu sanduíche. Não riu quando os outros garotos começaram a fazer danças bobas perto das máquinas de venda automática. Não correu para os balanços, como costumava fazer, porque algo naquele momento ficou marcado. Não só o riso, nem mesmo a dúvida. Foi a facilidade disso. Quão rápido um homem adulto, alguém que poderia encorajá-lo, o descartou sem pensar 2 vezes. Mas o que o professor Roberto Nogueira não sabia era que Samuel não estava adivinhando. Ele não estava exagerando. Ele não tinha inventado porque parecia legal. Tudo o que ele disse era verdade. Seu pai era um engenheiro aeroespacial. Ele estava trabalhando em um projeto de retransmissão de comunicações para Marte. No ano passado, ele usava um distintivo da NASA todos os dias. E mais do que isso, ele tinha orgulho. Assim era Samuel. Mas naquele momento, nada disso importava. Porque para a pessoa que estava na frente da sala, a ideia daquele tipo de homem ser seu pai simplesmente não parecia possível. Mas o dia ainda não havia acabado. E alguém estava prestes a entrar naquela sala de aula e mudar tudo. 3 dias antes da semana de carreiras, Samuel estava na garagem com seu pai, ajudando a limpar caixas de cabos e fios velhos. Bem, basicamente apenas observando. Ele estava sentado em uma caixa de leite virada, com um Capri Sun em uma mão e uma pergunta pronta a cada 2 minutos de espera. Então,
O rover tem que esperar quanto tempo para enviar uma mensagem de volta para a Terra? O Dr. Marcos Almeida nem mesmo levantou os olhos do emaranhado de fios em suas mãos. Dependendo de onde Marte está em órbita, em qualquer lugar de 5 a 20 minutos. Os olhos de Samuel se arregalaram. Então, é como enviar mensagens de texto para alguém com um serviço muito ruim? Marcos riu. Exatamente. Como se o espaço tivesse um Wi-Fi terrível. Esse era o tipo de momento favorito de Samuel. O tipo simples, sem grandes discursos, sem lições complicadas. Apenas pequenos momentos com seu pai, onde a ciência se tornava engraçada e coisas difíceis faziam sentido, porque alguém estava disposto a explicar. O Dr. Almeida era o tipo de homem que conseguia fazer uma sala parar só de entrar, mas em casa ele falava baixo. Suas mãos estavam sempre digitando, segurando uma ferramenta ou apoiadas nos ombros de Samuel. Seu trabalho era intenso, sistemas de fios, equações, mas quando se tratava de seu filho, ele fazia questão de dividir tudo para que até mesmo um aluno da 3ª série pudesse se sentir inteligente. Na hora de dormir, Samuel trouxe uma das pastas da NASA da mesa de seu pai para seu quarto. Ele a colocou na cama como se fosse um tesouro. "Posso mostrar isso a eles na escola?" ele perguntou. Marcos olhou para a pasta. "Eu não acho que tenho permissão para trazer coisas confidenciais para mostrar e contar ao amigo. Nem uma pequena página." Marcos sentou-se ao lado dele. "Você não precisa da pasta. Tudo o que você precisa é da sua voz. Apenas diga a eles o que eu faço e diga que você está orgulhoso." Samuel hesitou. "E se eles não acreditarem em mim?" Marcos se inclinou para trás, apoiando-se em um cotovelo. "Então esse é o problema deles, não seu." "Mas e se eles rirem?" Marcos fez uma pausa. Ele não era de adoçar. Ele sabia como o mundo poderia ser, especialmente para garotos que se pareciam com seu filho. Se eles rissem, ele disse, "Você continua. Levante a cabeça e lembre-se de que a verdade não precisa de aplausos. Ela só precisa ser dita." Samuel assentiu lentamente. Ele não entendeu completamente, mas confiou. Naquela noite, ele escreveu tudo o que queria dizer durante a semana de carreira. Ele rabiscou palavras como espaçonave em órbita e relé de Marte, em letras em forma de bolha. Desenhou uma imagem de seu pai segurando a Terra em uma mão e um satélite na outra. Ele mal podia esperar para contar à sua classe. Mal podia esperar para finalmente mostrar a eles quem seu pai realmente era. Ele até praticou isso na frente do espelho do banheiro na manhã seguinte, como seu pai fez quando explicou como as coisas funcionavam. Até fez uma piada sobre o Wi-Fi espacial, mas nada disso importou no momento em que o professor Roberto Nogueira riu. E no almoço naquele dia, de volta à escola, Samuel não contou a ninguém o que havia preparado. Ele rasgou a foto antes do recreio, amassou-a e enfiou-a no fundo da mochila. É estranho como a excitação pode se transformar em constrangimento em menos de um segundo. Em um momento você está no topo do mundo, e no outro está contando os minutos até poder ir para casa e esquecer tudo. Acontece que Marcos não sabia de nada disso ainda. Ele tinha estado em reuniões consecutivas a manhã toda, preparando uma apresentação de slides. Ele planejou mostrar à classe algo divertido, para crianças. Havia desenhos animados de foguetes e fotos de Marte, mas seu slide favorito era o último. Era uma foto dele e Samuel no laboratório de propulsão a jato da NASA. Ambos usando distintivos iguais e sorrindo de orelha a orelha. Mas de volta a Prescott Elementary, Samuel não estava mais sorrindo, porque às vezes tudo o que é preciso é um comentário da pessoa errada para fazer uma criança começar a questionar tudo. O resto do dia se arrastou. Depois do almoço, o professor Roberto Nogueira tentou voltar ao seu ritmo habitual, como se nada estranho tivesse acontecido. Antes, ele passou por palavras de soletração, revisou problemas de matemática, mas de vez em quando ele olhava para Samuel, e Samuel nunca olhava para trás. Samuel não estava fazendo beicinho. Ele não estava chorando. Ele apenas ficou quieto de um jeito que não pertencia a alguém da sua idade, como se algo nele tivesse desligado. Durante o dia, Ana percebeu,
assim como algumas outras crianças, mas ninguém disse nada. Talvez eles não soubessem como. As apresentações foram programadas para a última hora do dia. Então, quando chegou às 1h30, o professor Roberto Nogueira começou a alinhar as cadeiras em fileiras, movendo o cavalete do quadro branco para a frente. Os pais esperavam do lado de fora da sala de aula e eram chamados um por um. Samuel observava o relógio mais do que as apresentações. Primeiro, veio a mãe de Beatriz, que trouxe cupcakes e distribuiu pequenos cartões de visita em formato de biscoito de sua padaria. Depois, o tio de Rodrigo, um mecânico, apareceu com um medidor de pressão de pneu e o passou pela sala como se fosse um tesouro. As crianças aplaudiram, riram, fizeram perguntas. E tudo o que Samuel podia fazer era sentar em seu assento, com palmas suadas, joelhos saltando, esperança implorando, rezando para que seu pai não ficasse preso no trânsito, ou esquecesse, ou cancelasse. Porque se o professor Roberto Nogueira o visse entrar usando um distintivo real da NASA, talvez ele finalmente entendesse. Mas por baixo de toda essa esperança, havia dúvida. Aquele tipo feio que não faz perguntas, apenas sussurra coisas que machucam. E se ele não aparecer? E se o professor Roberto Nogueira estiver certo? E se meu pai não for quem eu penso que ele é? Samuel balançou a cabeça, como se ele pudesse soltar os pensamentos. Enquanto isso, o professor Roberto Nogueira estava perto da porta, prancheta, na mão, ocasionalmente saindo para acenar para o próximo pai. Ele estava em seu elemento novamente, sorrindo, liderando, contando piadinhas seguras, mas algo nele havia mudado. Quando ele chamava outras crianças, olhou para Samuel 1 ou 2 vezes. Sua mandíbula se movia, como se ele tivesse algo que queria dizer, mas as palavras continuavam presas em algum lugar atrás de seus dentes. Talvez ele soubesse que tinha ido longe demais. Talvez tenha percebido quando viu o quão sem graça Samuel ficou depois daquele comentário, mas ele não pediu desculpas. Então não. Em vez disso, ele apenas continuou o show. Faltam 15 minutos. Faltam 4 pais. Samuel verificava a porta a cada poucos segundos agora, esperando para ver a silhueta de seu pai, a gravata, o paletó, o andar lento e constante. Ele imaginou isso como um filme em sua cabeça. Só que agora ele não tinha tanta certeza de como terminaria. Tudo bem. O professor Roberto Nogueira disse, olhando para sua lista. A seguir, temos... Ele parou no meio da frase porque a porta já tinha se aberto. E lá estava ele. Dr. Marcos Almeida entrou na sala com um blazer azul marinho, camisa branca, calças e aquele conhecido distintivo da NASA preso logo abaixo do bolso do peito. Seu cabelo estava aparado rente, salpicado nas têmporas. Seus olhos examinaram a sala uma vez, e então pousaram em seu filho. Samuel sentou-se tão rápido que sua cadeira fez um barulho contra o ladrilho. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Marcos deu um leve aceno. Nenhum grande sorriso. Apenas uma presença calma e firme. Olá, ele disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Eu sou o Dr. Almeida. Eu projeto naves espaciais. E assim a sala congelou, não de riso, não de confusão, mas de compreensão. Mas uma pessoa naquela sala não estava pronta para processar o que tinha acabado de acontecer. E ele estava parado na frente, segurando uma prancheta que de repente ele não queria mais. Quando Marcos entrou na sala, não explodiu em aplausos ou suspiros. Ninguém disse uma palavra. Aquele silêncio, embora fosse alto, ele não precisava trazer adereços ou visuais chamativos. Apenas sua voz, sua presença, seu distintivo, o fato de que ele existia em um espaço onde a maioria daquelas crianças, e definitivamente o professor Roberto Nogueira, não existiam. Esperava que ele fosse... O professor Roberto Nogueira piscou, os lábios se abrindo levemente, como se estivesse prestes a falar, mas não conseguiu. Pousou o olhar em como Samuel ainda estava olhando, com os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. E, verdade seja dita, parte dele começou a acreditar que seu pai não viria, não porque ele achava que seu pai não se importava, mas porque, quando alguém importante duvida de você,
Isso mexe com sua cabeça, especialmente quando você é criança. Mas Marcos apareceu, não apenas na hora. Ele chegou cedo, esperando do lado de fora da porta. Ele ouviu cada palavra do corredor. Ele caminhou até a frente da sala lentamente, como se não tivesse pressa em provar nada. Olhou para o professor Roberto Nogueira e lhe deu um aceno educado, frio e comedido. Então se virou para a classe e disse: "Vocês estão aprendendo sobre empregos hoje?" Um garoto levantou a mão e perguntou: "Vocês voam foguetes?" Marcos riu. "Não exatamente. Eu ajudo a construir os sistemas que permitem que os foguetes falem conosco depois que eles deixam a Terra. Pense nisso como se esta espaçonave precisasse de telefones e nós construíssemos os telefones." Outra mão se ergueu como iPhones espaciais. Marcos sorriu, claro, mas com uma recepção muito ruim, o que fez até Samuel sorrir. Marcos clicou em um botão na tela e mostrou uma foto do projeto Mars Relay, uma série de satélites em órbita profunda. Outra foto o mostrou na frente de um grande painel de controle. "O que vocês estão vendo?" ele explicou. "É parte de como nos mantemos conectados a robôs em outro planeta. Garantimos que eles possam ligar para casa." Um por um, as crianças se inclinaram. Todos, exceto o professor Roberto Nogueira, que ficou de lado, quieto por uma vez. Seus olhos dispararam da tela para Marcos, e então para Samuel, que agora estava sentado mais ereto do que estava o dia todo. Marcos não tornou isso pessoal. Ele não disse nada sobre o que aconteceu antes. Ele não precisava. Sua presença sozinha já tinha dito mais do que o suficiente. Mas pouco antes de terminar, ele fez uma pausa. Olhou diretamente para a classe. Pela maneira como ele disse, sua voz calma: "Eu ouvi alguém antes dizer que trabalhar na NASA poderia ser irreal." Ele deixou a palavra pairar no ar, apenas o tempo suficiente. Ele se virou para Samuel. "Bem", ele continuou, "eu acho que algumas pessoas têm uma definição diferente de realista." E então, finalmente, ele sorriu. Samuel sorriu pela primeira vez no dia. Seus punhos se abriram. Ele olhou ao redor e notou a mudança. Os sorrisos de antes tinham sumido. Agora, havia olhos arregalados, acenos, talvez até algumas faíscas, de admiração. Até Ana sussurrou: "Eu avisei." O professor Roberto Nogueira pigarreou: "Obrigado, Dr. Marcos Almeida. Isso foi informativo." Marcos deu um breve aceno e então olhou para o relógio. "Eu tenho que voltar. Marty não gosta de ficar esperando." Algumas crianças riram novamente enquanto ele passava pelo professor Roberto Nogueira em direção à porta. Ele parou por meio segundo. "Espero que seus alunos sempre se sintam ouvidos", ele disse suavemente, "especialmente aqueles que sonham alto." E com isso, ele foi embora, mas a tensão que ele deixou para trás permaneceu. E agora, cabia ao professor Roberto Nogueira descobrir o que fazer com ela. O professor Roberto Nogueira ficou congelado por um segundo inteiro depois que o Dr. Marcos Almeida saiu, uma mão em sua prancheta, a outra balançando ao seu lado, como se não tivesse mais certeza de onde colocá-la. Ele se virou para a classe, mas o controle habitual que ele tinha sobre a sala havia desaparecido. As crianças não estavam olhando para ele. Elas estavam olhando para Samuel. E Samuel, ele estava brilhando. Não de uma forma alta ou presunçosa, apenas sentado em silêncio, ombros relaxados, queixo erguido, como alguém que finalmente foi visto do jeito que merecia ser. "Tudo bem", disse o professor Roberto Nogueira, a voz um pouco mais fina do que antes. "Vamos agradecer ao Dr. Marcos Almeida por ter vindo." Algumas crianças aplaudiram. Ana, de longe, algumas seguiram o professor Roberto Nogueira. Tentou seguir, em frente normalmente, mas o equilíbrio havia mudado. Ele começou a apresentar o próximo pai, mas havia uma hesitação em seu tom, como se ele soubesse que qualquer coisa que fosse dita agora não daria certo. Ninguém mais estava prestando atenção em medidores de pneus ou cupcakes de padaria. Todos tinham acabado de ver um homem entrar e destruir todas as suposições que estavam penduradas naquela sala de aula durante todo o ano. Após a apresentação final, o professor Roberto Nogueira dispensou as crianças para arrumarem as mochilas.
Cadeiras com zíper rasparam contra o ladrilho. O barulho habitual do fim do dia encheu a sala, mas Samuel não se moveu. Ele apenas ficou sentado em sua mesa, as mãos cruzadas cuidadosamente, esperando. Quando a maioria das crianças já tinha saído e o barulho no corredor começou a aumentar, o professor Roberto Nogueira se aproximou. Ele ficou ao lado da mesa de Samuel, transferindo o peso entre os pés. Ei, ele começou, quase casual demais. Seu pai parece ser um cara muito inteligente. Samuel olhou para cima lentamente. Ele é... O professor Roberto Nogueira assentiu. Eu posso ver que Eu queria dizer que posso ter me precipitado antes. Samuel não respondeu. O professor Roberto Nogueira pigarreou. O que eu quis dizer foi que às vezes os professores cometem erros. Nós nem sempre percebemos quando algo que dizemos sai errado. Samuel olhou para ele por um segundo e então disse: Mas você riu. Isso aterrissou. O rosto do professor Roberto Nogueira se contraiu. Sim, ele admitiu. Sim, e me desculpe por isso. Não estava certo. Eu deveria ter escutado. Samuel ainda não assentiu. Ele não tentou tornar as coisas mais fáceis para ele. O professor Roberto Nogueira finalmente disse: Espero que você me dê uma chance de fazer melhor. Samuel se levantou lentamente, pendurou sua mochila no ombro e caminhou em direção à porta. Pouco antes de sair, ele olhou por cima do ombro e disse: Não foi sua imaginação. Meu pai é realmente meu pai. E então ele saiu. O professor Roberto Nogueira ficou lá, uma mão ainda na mesa vazia, a outra agora enfiada no bolso. O barulho do corredor desapareceu. A sala de aula esvaziou. Mas o peso do que aconteceu permaneceu não apenas no espaço, mas no rosto do professor Roberto Nogueira, no ar, na sensação de que algo havia se quebrado. Não era sobre estar errado, era sobre o que aquele momento poderia ter feito à crença, de uma criança em si mesmo, em sua família, em sua própria voz. E agora o professor Roberto Nogueira não conseguia parar de ouvir o eco do que ele havia dito. Talvez da próxima vez busquemos algo mais realista. Não era apenas um comentário. Era um limite que ele tentou colocar na imaginação de uma criança. E saiu pela culatra. Mas nem todo pedido de desculpas é dito em voz alta. E nem toda lição vem com uma audiência. Naquela noite, o sol do Arizona estava começando a se pôr abaixo dos telhados, pintando o céu de laranja e rosa. Samuel estava sentado à mesa da cozinha com uma tigela de cereal, jantar por escolha. Marcos se encostou no balcão, tomando um gole de uma caneca lascada onde se lia Nerd Espacial, em letras azuis desbotadas. Nenhum dos dois disse muito no começo. Não foi estranho. Só ficou quieto depois. Samuel olhou para cima. Você o ouviu? Marcos levantou uma sobrancelha. Seu professor? Samuel assentiu. Quando eu disse que você trabalhava na NASA. Marcos riu como se fosse uma piada. Marcos não respondeu imediatamente. Ele colocou a caneca no chão, caminhou e sentou-se em frente ao filho. Sim, ele disse. Finalmente ouvi. Samuel franziu a testa. Por que as pessoas fazem isso? A voz de Marcos estava baixa. Porque às vezes eles veem o mundo em uma pequena caixa, e quando algo não cabe dentro dela, eles riem. Nem sempre é ódio, às vezes é apenas ignorância, mas de qualquer forma, não é seu trabalho encolher por eles. Samuel mexeu seu cereal lentamente. Eu não me sentia mais inteligente. Marcos se inclinou. Sério agora. Não deixe a dúvida de outra pessoa apagar sua verdade. Você sabe quem você é. Você sabe quem eu sou. Isso é o que importa. Samuel assentiu um pouco. E você foi bem hoje, Marcos acrescentou. Você disse a verdade. Você se manteve firme. Isso é corajoso. Samuel deu um pequeno sorriso. Na manhã seguinte, na escola, algo estava diferente. Crianças que tinham rido no dia anterior de repente queriam sentar ao lado dele. Uma até perguntou se seu pai já tinha conhecido um astronauta. Outra perguntou se Samuel poderia trazer uma das ferramentas espaciais de seu pai para a aula.
Ele não se gabava, não se ensoberbecia, apenas respondia de forma simples e continuava andando. Ana andava ao lado dele no recreio e dizia: "Eles acreditam em você agora." Samuel deu de ombros. "Eles não precisavam." Ana sorriu. "Ainda assim é legal." Na sala de estar dos funcionários, o professor Roberto Nogueira sentou-se sozinho, por um tempo antes de deixar um bilhete no cubículo de Samuel, não digitado, não formal, apenas uma folha de papel dobrada. Samuel o encontrou depois do almoço. Dizia: "Samuel, eu estava errado. Você não deveria ter que provar nada para nós. Continue sonhando alto, professor Roberto Nogueira." Samuel não sorriu. Não leu 2 vezes. Ele dobrou de volta, colocou na mochila e fechou silenciosamente. Ele não precisava do pedido de desculpas, mas talvez outra pessoa precisasse escrever. Naquela tarde, quando o sinal final tocou, Samuel saiu com a cabeça erguida, não por causa do que a classe pensava agora, mas por causa do que nunca mudou. Seu pai tinha aparecido. Ele era um engenheiro. E o mais importante de tudo, ele tinha dito a verdade, mesmo quando ninguém acreditou nele. E em algum lugar dentro daquela sala de aula, um professor tinha se lembrado de uma lição que ele tinha esquecido ao longo do caminho: que as crianças carregam sonhos maiores do que as expectativas da maioria dos adultos, e quando descartamos esses sonhos, não apenas encolhemos sua imaginação, encolhemos sua voz. Samuel permaneceu alto, claro e real, porque a verdade não precisa de permissão, só precisa de alguém corajoso o suficiente para dizê-la em voz alta. Se você já foi duvidado, ignorado ou dito para ser mais realista, lembre-se disso. Os limites das outras pessoas não definem seu caminho. Continue aparecendo, continue falando sua verdade. E se você estiver em posição de acreditar em alguém quando ninguém mais o fará, faça isso. Você pode mudar. Agora me diz, você já passou por uma situação em que duvidaram de você, mas depois provaram que estavam errados? Como foi? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10. Qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.